O som dos saltos de Patrícia Mendonça ecoava pelos corredores de mármore do Hospital Sírio-Libanês como pequenos trovões de desespero. Seus olhos, normalmente perfeitos com uma maquiagem impecável, estavam inchados de tanto chorar. Ao seu lado, Roberto Mendonça caminhava com passos firmes, mas o peso da angústia era visível em seus ombros tensos. O terno italiano de R$ 3.000 parecia deslocado em meio à atmosfera hospitalar, assim como sua arrogância habitual havia sido substituída por uma vulnerabilidade que ele jamais permitira que outros vissem. Doutor Almeida, preciso de respostas. Roberto bateu o punho na mesa do consultório médico, fazendo os diplomas emoldurados tremularem na parede. Já são 10 médicos diferentes, os melhores do país, e ninguém consegue me dizer o que está acontecendo com minha filha. O doutor Fernando Almeida, um homem de cabelos grisalhos e óculos de grife, suspirou enquanto folheava os exames de Isabela pela 10ª vez naquela semana. Ressonâncias magnéticas, tomografias, exames de sangue, uma pilha de papéis que custara mais de R$ 100.000 e não revelava absolutamente nada. Senhor Mendonça, eu entendo sua frustração, mas a medicina não é uma ciência exata. Alguns casos são complexos. O médico ajustou os óculos com um gesto que tentava transmitir confiança, mas que apenas revelava sua própria perplexidade. Complexos. Patrícia se levantou da cadeira de couro, sua voz tremendo. Minha filha não consegue mais brincar. Ela mal consegue ficar de pé, está perdendo peso toda semana. Como isso é apenas complexo? Isabela estava internada há 3 semanas no andar VIP do hospital, em um quarto que mais parecia uma suíte de hotel de luxo. Flores caríssimas decoravam cada canto, e uma televisão de última geração permanecia ligada em desenhos animados que a menina já não tinha energia para assistir. Ela jazia na cama hospitalar, sua pele pálida contrastando com os lençóis de algodão egípcio que Roberto havia mandado trocar. Papai! Isabela sussurrou quando viu os pais entrarem no quarto após a consulta com o Dr. Almeida. Sua voz, que antes ecoava pelos corredores da mansão em Alphaville com risadas cristalinas, agora mal conseguia atravessar o quarto. Roberto se aproximou da cama, engolindo as lágrimas que teimavam em aparecer. Oi, a princesa, como você está se sentindo? Cansada, muito cansada. Isabela tentou sorrir, mas até mesmo esse simples gesto parecia exigir um esforço sobre-humano. Quando vou poder voltar para casa e brincar no jardim? Patrícia precisou sair do quarto. A pergunta inocente da filha era como uma punhalada em seu coração. No corredor, ela se apoiou contra a parede fria, soluçando silenciosamente. Era ali, naquele momento de desespero absoluto, que o destino começava a tecer os fios de uma história improvável. Maria das Graças estava terminando a limpeza do corredor quando viu a mulher elegante desabando em lágrimas. Aos 52 anos, Maria tinha visto muita coisa naquele hospital. Havia trabalhado ali por 15 anos, sempre invisível para os pacientes ricos, mas sempre observando, sempre aprendendo. Seus olhos castanhos, marcados pelas rugas de uma vida difícil, haviam presenciado milagres e tragédias, esperança e desespero. A senhora está bem? Maria se aproximou timidamente, sua voz carregando o sotaque suave do interior de Minas Gerais. Patrícia ergueu os olhos, surpresa. Não estava acostumada a ser abordada por funcionários do hospital, especialmente pela equipe de limpeza. Por um instante, sua educação de elite quase a fez afastar a mulher com uma resposta fria. Mas o desespero havia quebrado todas as suas barreiras sociais. É minha filha, Patrícia murmurou, limpando as lágrimas com um lenço de seda. Ela está muito doente e ninguém consegue descobrir o que ela tem. Maria assentiu com compreensão. Durante anos, ela havia observado famílias desesperadas, caminhando por aqueles corredores. Ricos e pobres, todos iguais diante da doença e do medo. Qual o nome da menina?
perguntou Maria, apoiando o esfregão contra a parede. Isabela. Ela tem 8 anos. Patrícia hesitou por um momento, mas algo na expressão maternal de Maria a encorajou a continuar. Os médicos fizeram todos os exames possíveis, mas não encontram nada. Ela só fica cada dia mais fraca. Há quanto tempo ela está assim? 3 meses. Começou devagar. Ela reclamava de cansaço, depois parou de brincar, parou de comer direito. Agora mal consegue sair da cama. Maria das Graças franziu a testa, sua mente processando as informações. Em sua vida humilde na favela do Capão Redondo, ela havia criado 3 filhos sozinha após o marido ter abandonado a família. Durante esses anos, desenvolvera uma intuição aguçada para doenças e uma vasta experiência com remédios caseiros que aprendera com sua avó. A senhora me desculpa a ousadia, mas posso fazer uma pergunta? A menina tem alguma coisa diferente na pele? Alguma marca? Alguma coceira? Patrícia ficou surpresa com a especificidade da pergunta. Não, quer dizer, ela tem algumas marquinhas pequenas no braço, mas o médico disse que não é nada. Por quê? Antes que Maria pudesse responder, Roberto saiu do quarto da filha, visivelmente irritado ao ver sua esposa conversando com uma faxineira. Patrícia, o que está fazendo aqui fora? Isabela está perguntando por você. O tom de Roberto foi seco e seus olhos lançaram um olhar desaprovador para Maria, que imediatamente baixou a cabeça e voltou para seu carrinho de limpeza. Com licença, senhor, murmurou Maria, empurrando o carrinho pelo corredor. Mas seus pensamentos permaneceram com Isabela. Aquela noite, em sua pequena casa de 2 cômodos no Capão Redondo, Maria não conseguia parar de pensar na menina. Sentada à mesa da cozinha, onde também funcionava como sala de jantar, ela conversou com seu filho João sobre o caso. João das Graças, aos 16 anos, era o orgulho da mãe. Mesmo estudando em escola pública, sempre foi um dos melhores alunos da turma. Sonhava em ser médico desde pequeno, inspirado pelas histórias que a mãe contava sobre o hospital. Mãe, a senhora não pode se envolver com os pacientes assim, João disse, preocupado, enquanto estudava para o vestibular numa mesa improvisada com livros emprestados da biblioteca. A senhora pode perder o emprego. Eu sei, filho, mas tem alguma coisa que os médicos não estão vendo. Essa menina, ela me lembra da sua prima Júlia, quando ela era pequena. João ergueu os olhos dos livros. Ele se lembrava da prima que havia ficado doente de forma misteriosa anos atrás, quando moravam no interior. Os médicos da cidade também não conseguiam diagnosticar, até que a avó de Maria descobrira o problema. A senhora acha que pode ser? Não sei ainda, mas amanhã eu vou observar melhor. Na manhã seguinte, Maria chegou ao hospital com uma determinação silenciosa. Durante sua rotina de limpeza, ela encontrou maneiras de passar pelo quarto de Isabela várias vezes. A menina estava acordada, olhando pela janela com uma tristeza que partia o coração. Oi, Maria disse docemente, batendo levemente na porta. Posso entrar para limpar? Isabela acenou fracamente. Pode sim. Enquanto limpava o quarto, Maria observava discretamente cada detalhe. A palidez excessiva, a fraqueza, as pequenas marcas no braço que Patrícia havia mencionado. Mas foi quando Isabela se virou na cama que Maria viu algo que a fez parar imediatamente. No pescoço da menina, quase escondida pelos cabelos, havia uma pequena marca avermelhada e irregular. Maria sentiu o coração acelerar. Ela conhecia aquela marca. Havia visto algo idêntico na prima de João anos atrás. E se sua suspeita estivesse correta, Isabela não estava doente por causa de uma condição misteriosa que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ela estava sendo lentamente envenenada. Maria das Graças passou a noite inteira sem conseguir dormir. Deitada em sua cama simples, no pequeno quarto que dividia com a filha mais nova, ela revirava na mente cada detalhe que havia observado em Isabela. A marca no pescoço, a palidez progressiva, o cansaço extremo,
Tudo apontava para uma terrível possibilidade que ela torcia para estar errada. Às 5 da manhã, ela já estava de pé, preparando o café da manhã para os filhos. João a encontrou na cozinha, mexendo o café com uma expressão preocupada. A senhora não dormiu nada, não é mesmo? João perguntou, pegando uma xícara e servindo-se do café forte que a mãe sempre preparava. Como eu vou dormir sabendo que uma criança pode estar sofrendo à toa? Maria suspirou, sentando-se na cadeira de plástico que servia como mobília principal da cozinha. João, você lembra quando a Júlia ficou doente? Sua avó disse que ela estava sendo envenenada lentamente por algo que ninguém desconfiava. João completou, sua expressão ficando séria. Mas, mãe, isso é muito grave para a senhora assumir sozinha. Se a senhora estiver certa, se eu estiver certa, essa menina vai morrer enquanto os médicos ficam fazendo exame atrás de exame. Maria se levantou, determinada. Eu preciso ter certeza primeiro, depois a gente vê o que fazer. No hospital, Maria começou sua investigação silenciosa. Durante os 15 anos trabalhando ali, ela havia aprendido a ser invisível, a observar sem ser notada. Essa habilidade agora se tornava sua maior aliada. Primeiro, ela conversou com Dona Carmen, a faxineira responsável pela limpeza do refeitório. Carmen trabalhava no hospital há mais tempo que Maria e conhecia todos os segredos do lugar. Carmen, você sabe alguma coisa sobre a família da menina do quarto 815? A Isabela? Maria perguntou, enquanto ambas limpavam as mesas do refeitório durante o intervalo da manhã. Ah, os Mendonça. Carmen suspirou. Família complicada, Maria. O homem é daqueles ricos metidos, sabe? Mas a mulher, coitada, está sofrendo muito com a situação da menina. E você sabe se tem mais alguém na família? Avós, tios, tem a avó paterna, Dona Eulália, mulher fria que só ela veio aqui uma vez só e ficou reclamando de tudo, da comida, da limpeza, dos médicos. Disse que no tempo dela essas doenças não existiam. Maria anotou mentalmente essa informação. E ela mora com a família. Não, tem uma casa própria. Mas o Roberto paga tudo para ela. Remédios, empregadas, essas coisas. O homem pode ser orgulhoso, mas é bom filho. Depois da conversa com Carmen, Maria passou pelo quarto de Isabela durante sua rotina de limpeza. A menina estava dormindo, mas Roberto estava lá, sentado numa poltrona ao lado da cama, observando a filha com uma expressão de desespero que Maria nunca havia visto em um homem tão poderoso. Com licença, senhor. Vou só dar uma limpada rápida, murmurou Maria. Roberto acenou distraidamente, sem tirar os olhos da filha. Enquanto limpava, Maria pôde ouvir sua conversa telefônica. Doutor Almeida, eu não me importo com o custo. Quero que tragam o melhor especialista da Europa, dos Estados Unidos, de onde for preciso. Roberto falava em voz baixa, mas o desespero era evidente. Minha filha está definhando e vocês ficam me dizendo para ter paciência. Maria terminou a limpeza rapidamente, mas ficou do lado de fora do quarto, fingindo organizar seu carrinho enquanto ouvia. Como assim pode ser psicológico? Roberto se exaltou. Minha filha não é maluca. Ela está fisicamente doente. Vocês são incompetentes. A ligação terminou abruptamente e Maria ouviu o som de algo sendo atirado contra a parede. Quando espiou discretamente, viu Roberto com a cabeça entre as mãos, chorando silenciosamente. Naquele momento, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Bateu suavemente na porta e entrou novamente. Desculpa incomodar, senhor, mas posso falar uma coisa? Roberto ergueu os olhos, irritado. O que é? Eu sei que o senhor não me conhece, e sei que eu sou só uma faxineira, mas eu criei 3 filhos sozinha e já vi muita criança doente. Maria respirou fundo, reunindo coragem. A sua filha, ela tem uma marquinha no pescoço que eu reparei ontem. E daí? Roberto franziu as sobrancelhas. Os médicos já examinaram cada centímetro do corpo dela. É que essa marca me lembra de uma situação que aconteceu na minha família.
Minha sobrinha teve os mesmos sintomas da Isabela. Ficou fraca, pálida, perdendo peso. Roberto se levantou da poltrona, visivelmente irritado. Olha aqui, dona. Como é seu nome? Maria das Graças, senhor. Dona Maria, eu agradeço sua preocupação, mas minha filha está sendo tratada pelos melhores médicos do país. Não preciso de diagnósticos caseiros. A humilhação queimou no peito de Maria, mas ela não desistiu. Senhor, eu sei que o senhor não tem motivos para confiar em mim, mas e se o problema não for uma doença? Como assim? E se alguém estiver fazendo mal para ela, sem querer, ou... Maria hesitou, sabendo que estava entrando em território perigoso. Ou de propósito. Roberto ficou vermelho de raiva. Está insinuando que alguém da minha família está envenenando minha filha. Isso é absurdo. Saia daqui agora mesmo. Senhor, eu só quero ajudar. Saia! Roberto gritou, fazendo Isabela se mexer na cama, ainda sonolenta. Maria saiu do quarto com o coração partido, mas não derrotada. No corredor, encontrou Patrícia chegando com uma sacola de roupas limpas para a filha. Dona Maria! Patrícia a reconheceu da conversa do dia anterior. A senhora está bem? Parece chateada. Maria olhou para os dois lados do corredor, certificando-se de que estavam sozinhas. Dona Patrícia, posso falar com a senhora em particular? Patrícia hesitou por um momento, mas algo na expressão urgente de Maria a convenceu. Elas se dirigiram para uma pequena sala de espera vazia no final do corredor. O que está acontecendo? Patrícia perguntou, sentando-se numa das cadeiras de plástico. Dona Patrícia, eu sei que isso vai soar estranho, mas preciso perguntar uma coisa muito importante. Maria se sentou na frente dela. A Isabela come alguma coisa especial? Algum remédio caseiro? Algum chá? Alguma vitamina que só ela toma? Patrícia franziu a testa. Bem, ela toma umas vitaminas que a avó do Roberto sempre dá para ela. Dona Eulália diz que são para fortalecer, feitas com ervas especiais. O coração de Maria disparou. Há quanto tempo ela toma essas vitaminas? Uns 4 meses, mais ou menos. Desde que a avó veio morar mais perto de nós e começou a se preocupar mais com a alimentação da Isabela. E quando a Isabela começou a ficar doente, Patrícia parou de falar, processando a informação. Mais ou menos 3 meses atrás. Seus olhos se arregalaram quando percebeu a coincidência. Mas isso não pode ser. Dona Eulália ama a Isabela. Às vezes as pessoas fazem mal sem saber. Maria disse gentilmente. Minha sobrinha quase morreu porque minha tia dava para ela um chá que achava que era bom, mas tinha uma planta venenosa misturada. Patrícia ficou pálida. Você acha que as vitaminas da avó podem estar fazendo mal para Isabela? Eu acho que vale a pena investigar. A senhora pode me contar como são essas vitaminas? Como a avó faz? Onde ela consegue os ingredientes? Ela nunca me explicou direito. Sempre foi muito secreta com as receitas dela. Diz que são segredos de família que passam de geração em geração. Patrícia pausou, uma lembrança surgindo. Mas eu sei que ela vai toda semana numa ervanária no mercado municipal. Sempre volta com sacolas cheias de plantas. Maria assentiu. Sua experiência com ervas medicinais lhe dizia que esse era um terreno perigoso. Muitas plantas que eram benéficas em pequenas quantidades podiam ser tóxicas quando usadas incorretamente ou em excesso. E Dona Patrícia, a senhora confiaria em mim o suficiente para me deixar ver uma dessas vitaminas? Patrícia hesitou. Era uma situação absurda. Confiar num diagnóstico de uma faxineira enquanto 10 médicos especializados não conseguiam descobrir nada. Mas 3 meses de desespero e nenhuma melhora haviam quebrado todas as suas certezas. Se eu conseguir uma amostra, você saberia dizer se tem alguma coisa errada? Minha mãe me ensinou muito sobre plantas medicinais. E meu filho está estudando para ser médico. Ele pode me ajudar a pesquisar. Maria pegou a mão de Patrícia. Dona Patrícia, eu sei que isso parece loucura. Mas e se eu estiver certa? E se for isso mesmo? Naquele momento,
Elas ouviram a voz de Roberto ecoando pelo corredor. Patrícia, onde você está? Isabela está acordando. Patrícia se levantou rapidamente. Eu vou pensar no que você disse. Dona Patrícia, Maria a chamou antes que ela saísse. E se a senhora decidir me ajudar, eu vou estar aqui amanhã no mesmo horário. Patrícia acenou e saiu correndo em direção ao quarto da filha, sua mente turbulenta com possibilidades que ela jamais havia considerado. Naquela noite, Maria chegou em casa mais tarde que o usual. João estava na cozinha, estudando anatomia num livro emprestado da biblioteca. E então, mãe, descobriu alguma coisa? Maria contou tudo para o filho. Sua suspeita, a conversa com Patrícia, a revelação sobre as vitaminas da avó. Mãe, isso é muito sério, João disse, fechando o livro. Se a senhora estiver certa, essa criança está sendo envenenada há meses. Pode ter causado danos permanentes. Por isso eu preciso ter certeza. Maria se sentou ao lado do filho. João, você pode me ajudar a pesquisar sobre plantas venenosas? Quais podem causar esses sintomas? Pai e filho passaram a madrugada pesquisando. João usou os computadores da escola durante o intervalo para buscar informações na internet, enquanto Maria consultou os cadernos manuscritos onde anotava as receitas que aprendera com a mãe e a avó. Quando finalmente foram dormir, às 3 da manhã, eles tinham uma lista de 5 plantas que poderiam causar os sintomas de Isabela quando usadas incorretamente. Espirradeira, comigo ninguém pode, buchinha do norte, erva de Santa Maria e aroeira brava. Mãe, João disse antes de dormir, se a senhora conseguir uma amostra dessa vitamina, eu conheço alguém que pode ajudar. Quem? Professor Antônio, que dá aula de química na escola. Ele tem um pequeno laboratório e já me disse que se eu precisasse de ajuda com alguma pesquisa, podia procurar ele. Maria assentiu. Agora, ela só precisava que Patrícia tomasse a decisão mais difícil de sua vida. Confiar numa faxineira em vez dos médicos mais caros do país. No dia seguinte, Maria estava nervosa durante todo o turno. Passava pelo corredor do quarto de Isabela constantemente, esperando ver Patrícia. Finalmente, no meio da tarde, ela a viu chegando do elevador, sozinha e com uma expressão determinada. Patrícia foi diretamente para a sala de espera, onde haviam conversado no dia anterior. Maria a seguiu, fingindo limpar o corredor próximo. Dona Maria, Patrícia chamou em voz baixa. Maria se aproximou, o coração batendo forte. Eu consegui. Patrícia tirou da bolsa um pequeno frasco de vidro âmbar. São as vitaminas que Dona Eulália dá para Isabela. Ela prepara uma vez por semana e guarda na geladeira. Maria pegou o frasco com mãos trêmulas. O líquido dentro era escuro, quase preto, com um cheiro forte e adocicado. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Maria perguntou uma última vez. Patrícia olhou em direção ao quarto onde sua filha definhava. Se existe uma chance, qualquer chance, de que isso possa salvar minha filha, eu preciso tentar. Maria das Graças guardou o frasco de vitaminas na bolsa como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Durante todo o resto do turno, ela mal conseguia se concentrar no trabalho, pensando apenas em chegar em casa e começar a investigação que poderia salvar a vida de Isabela. Quando finalmente terminou o expediente, às 18 horas, Maria correu para o ponto de ônibus. A viagem de volta para o Capão Redondo nunca havia parecido tão longa. Cada semáforo, cada parada, cada minuto era uma eternidade quando uma vida estava em jogo. João estava esperando na porta de casa, ansioso pelos resultados. Mãe, conseguiu? Ele perguntou antes mesmo dela entrar. Consegui, filho. Maria mostrou o frasco. E agora? Professor Antônio está nos esperando na escola. Eu expliquei a situação para ele, óbvio que sem dar nomes, e ele concordou em nos ajudar. Mãe e filho se dirigiram para a escola estadual onde João estudava. O professor Antônio,
Um homem negro de 50 anos, com cabelos grisalhos e óculos grossos, os esperava no pequeno laboratório de química da escola. Apesar dos recursos limitados, ele havia conseguido alguns equipamentos básicos ao longo dos anos. Então vocês acham que essa substância pode estar causando envenenamento lento? Professor Antônio perguntou, examinando o frasco contra a luz. É uma possibilidade, professor, João respondeu. Minha mãe tem experiência com plantas medicinais e reconheceu alguns sintomas. Professor Antônio abriu o frasco e sentiu o cheiro. Definitivamente tem várias plantas aqui. Algumas eu reconheço pelo aroma, outras não. Ele pegou uma pequena amostra com uma pipeta. E vamos fazer alguns testes básicos primeiro. Durante as próximas 2 horas, eles analisaram a substância. Professor Antônio fez testes de pH, observou reações químicas simples e examinou a amostra no microscópio da escola. Olhem isso, ele disse, ajustando o foco do microscópio. Vejam essas fibras verdes. Maria e João se revezaram olhando pelo microscópio. As fibras tinham uma aparência peculiar, quase cristalina. Professor, o que pode ser? João perguntou. Eu não tenho certeza, mas... Professor Antônio pausou, consultando um livro antigo de botânica. Essas fibras me lembram muito as da Comigo Ninguém Pode. É uma planta comum em jardins, mas extremamente tóxica se ingerida. Maria sentiu o sangue gelar. Comigo Ninguém Pode estava na nossa lista. Se essa planta estiver sendo usada regularmente, mesmo em pequenas quantidades, pode causar envenenamento crônico. Professor Antônio explicou. Os sintomas incluem fraqueza, perda de apetite, problemas digestivos e, em casos graves, pode afetar o sistema nervoso. Exatamente o que está acontecendo com Isabela, João murmurou. Mas precisamos ter certeza, professor Antônio disse. Vou levar uma amostra para um amigo meu que trabalha no Instituto Biológico. Ele tem equipamentos mais sofisticados e pode fazer uma análise completa. Quanto tempo isso vai demorar? Maria perguntou, angustiada. Em 2, 3 dias no máximo. Mas vocês precisam entender, se confirmarem que há substâncias tóxicas nessa vitamina, isso é um caso para a polícia. Maria e João trocaram olhares preocupados. Eles sabiam que estavam mexendo com uma família poderosa e as consequências poderiam ser graves. No dia seguinte, Maria chegou ao hospital com uma ansiedade ainda maior. Ela precisava observar Isabela de perto para confirmar suas suspeitas, mas também precisava ser extremamente cuidadosa para não levantar suspeitas. Durante a limpeza matinal, ela passou pelo quarto de Isabela. A menina estava acordada, mas parecia ainda mais fraca que no dia anterior. Dona Eulália, a avó, estava lá pela primeira vez em semanas. Eulália Mendonça era uma mulher de 78 anos, alta e magra, com cabelos brancos presos em um coque impecável. Vestia roupas caras, mas conservadoras, e carregava uma bolsa de couro que provavelmente custava mais que o salário anual de Maria. Seus olhos azuis eram frios e calculistas. Vovó Eulália trouxe sua vitamina especial, querida. Ela dizia para Isabela, segurando um copo com o líquido escuro. Você precisa tomar tudo para ficar forte. Maria fingiu arrumar as flores do quarto, mas observava atentamente. Isabela fez uma careta ao ver o copo. Não quero, vovó. Tem gosto ruim e me dá enjoo. Bobagem, criança. Essa vitamina é feita com as melhores ervas. Minha avó me ensinou a receita e eu nunca fiquei doente porque sempre tomei. Eulália segurou o queixo da menina firmemente. Agora beba tudo. Isabela obedeceu relutantemente, engolindo o líquido com evidente repugnância. Quase imediatamente, ela pareceu ficar mais pálida. Vovó, estou com vontade de vomitar, Isabela murmurou. É normal, querida. É sinal de que a vitamina está fazendo efeito, limpando seu corpinho. Eulália guardou o frasco na bolsa. Agora descanse. Maria teve que se conter para não intervir naquele momento. Ver uma criança sendo forçada a ingerir algo que poderia estar a matando lentamente era quase insuportável.
Mais tarde, no corredor, Maria conseguiu interceptar Patrícia. Dona Patrícia, posso falar com a senhora? Patrícia olhou nervosa ao redor. O que descobriu? Ainda estamos analisando, mas a senhora viu a Isabela tomar a vitamina hoje? Vi. Ela sempre fica enjoada depois. Dona Eulália diz que é normal. Dona Patrícia, isso não é normal. Uma vitamina boa não deveria causar enjoo. Maria respirou fundo. A senhora pode me contar mais sobre essa receita? Como Dona Eulália aprendeu? Patrícia hesitou, mas o desespero falou mais alto. Ela sempre diz que é uma receita de família, que passa de avó para neta há gerações. Diz que as mulheres da família dela sempre foram curandeiras no interior. E onde ela consegue as plantas? No mercado municipal. Ela tem uma ervanária de confiança lá. Vai toda semana buscar ingredientes frescos. Maria anotou mentalmente essa informação. Dona Patrícia, eu sei que é difícil, mas a senhora confiaria em mim para fazer mais uma coisa? O quê? Preciso saber exatamente quais plantas ela usa. Se a senhora pudesse descobrir o nome da ervanária, ou até mesmo acompanhar ela numa dessas idas. Patrícia ficou pálida. Isso seria muito perigoso. Se ela desconfiasse, eu sei. Mas se nossa suspeita estiver certa, cada dia que passa é um dia a mais que Isabela está sendo envenenada. Naquele momento, elas viram Roberto se aproximando pelo corredor, visivelmente irritado. Patrícia, onde você está? O doutor Almeida quer falar conosco sobre transferir Isabela para um hospital em São Paulo. Patrícia se despediu rapidamente de Maria e foi ao encontro do marido. Maria ficou observando de longe enquanto eles conversavam com o médico. A situação está se deteriorando, Dr. Almeida explicava. Estou sugerindo transferir Isabela para o Hospital das Clínicas. Eles têm uma equipe de especialistas em doenças raras que pode ter uma perspectiva diferente. Faça o que for necessário, Roberto respondeu. O dinheiro não é problema. Mas, doutor, Patrícia interveio, não seria melhor esperar mais alguns dias? Fazer mais alguns exames aqui antes de estressar Isabela com uma transferência? Roberto e doutor Almeida olharam para ela com surpresa. Patrícia normalmente concordava com todas as decisões médicas, sem questionar. Patrícia, cada hora conta, Roberto disse. Se há uma chance de que outros médicos possam ajudar nossa filha, eu sei, eu só preciso de um tempo para pensar. Maria observou a cena de longe, percebendo que Patrícia estava tentando ganhar tempo para que eles pudessem confirmar suas suspeitas. Se Isabela fosse transferida agora, seria muito mais difícil ajudá-la. Naquela noite, Maria recebeu uma ligação de professor Antônio. Maria, tenho novidades. Meu amigo fez uma análise preliminar e encontrou algo preocupante. O que foi? A presença de oxalato de cálcio em concentração muito alta na amostra. É uma substância presente em várias plantas tóxicas, incluindo a Comigo Ninguém Pode. Isso confirma nossa suspeita. Confirma que há substâncias potencialmente tóxicas na vitamina, mas preciso de mais 24 horas para uma análise completa que identifique exatamente quais plantas estão sendo usadas. Maria desligou o telefone com o coração apertado. Ela sabia que tinham pouco tempo. Se Roberto decidisse transferir Isabela no dia seguinte, talvez fosse tarde demais. No dia seguinte, Maria chegou ao hospital determinada a agir. Ela sabia que estava arriscando o emprego e possivelmente se metendo em sérios problemas, mas não podia ficar parada enquanto uma criança morria lentamente. Durante o turno da manhã, ela observou que Dona Eulália não estava no hospital. Era sua chance. Maria procurou Patrícia no quarto de Isabela. A menina estava dormindo, visivelmente mais fraca que no dia anterior. Dona Patrícia, preciso falar com a senhora urgentemente. Patrícia saiu do quarto e elas foram para a sala de espera vazia. Descobrimos algo na vitamina, Maria disse em voz baixa. Há substâncias tóxicas lá dentro, plantas venenosas. Patrícia levou a mão à boca, abafando um grito de horror. Meu Deus! Então Isabela está sendo envenenada. Lentamente,
Há meses. Maria segurou as mãos de Patrícia. A senhora precisa impedir que ela tome mais dessas vitaminas. Agora mesmo. Mas como? Dona Eulália vai suspeitar. E Roberto nunca vai acreditar numa acusação dessas contra a própria mãe. Então a gente vai ter que provar, Maria disse, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Dona Patrícia, onde Dona Eulália guarda essas vitaminas? Na casa dela. Ela faz em casa e traz prontas para o hospital. A senhora sabe onde ela mora? Patrícia hesitou. O que Maria estava sugerindo era extremamente perigoso. Dona Maria, isso é muito arriscado. Se formos descobertas... Dona Patrícia, Maria olhou nos olhos da mulher desesperada. Sua filha pode morrer. Não hoje, não amanhã, mas em algumas semanas ou meses, se continuar tomando essa substância. Os médicos nunca vão descobrir porque eles não estão procurando veneno. Eles estão procurando doença. Patrícia fechou os olhos, lutando contra lágrimas. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Dona Eulália vai ao médico toda quinta-feira de manhã. Fica fora de casa das 9h ao meio-dia. Ela pausou, tomando a decisão mais difícil de sua vida. Se você realmente acha que pode provar isso, eu tenho a chave da casa dela. A quinta-feira amanheceu nublada em São Paulo, como se o próprio céu pressentisse a gravidade do que estava por vir. Maria das Graças pediu uma folga no hospital, alegando problemas familiares, o que não era mentira, já que Isabela havia se tornado parte de sua família emocional. Às 9h30 da manhã, Maria e Patrícia se encontraram a 2 quadras da casa de Dona Eulália, no bairro Nobre de Perdizes. O contraste entre a vida simples de Maria e aquele mundo de casas enormes e jardins perfeitamente cuidados era gritante. Tem certeza de que ela saiu? Maria perguntou, observando a casa de 2 andares com fachada clássica. Certeza. Ela é pontual como um relógio suíço. Todo quinta às 9h vai ao geriatra, depois passa na farmácia e volta só depois do almoço. Patrícia tirou a chave da bolsa com mãos trêmulas. Maria, se formos descobertas, não vamos ser. 20 minutos e saímos. Maria respirou fundo. Lembra, estamos procurando onde ela guarda as plantas, os ingredientes, qualquer coisa que prove o que ela está fazendo. Elas entraram pela porta da frente. A casa era luxuosa, mas com decoração antiga. Móveis pesados, quadros clássicos, tapetes persas que custavam mais que Maria ganhava em um ano. Havia um cheiro forte de plantas e ervas que impregnava todo o ambiente. Por onde começamos? Patrícia sussurrou, como se alguém pudesse ouvi-las. Cozinha primeiro? É onde ela provavelmente prepara as vitaminas. A cozinha era ampla e moderna, mas o que chamou a atenção foram as dezenas de frascos de vidro alinhados nas prateleiras. Cada um continha plantas secas diferentes, todos cuidadosamente etiquetados com caligrafia antiga. Maria começou a ler os rótulos, seu coração disparando conforme reconhecia os nomes. Comigo, ninguém pode. Espirradeira, aroeira brava, buchinha do norte. Meu Deus, ela murmurou. Na Patrícia, olha isso. Patrícia se aproximou e leu os rótulos. Essas são todas as plantas que vocês suspeitavam? E muito mais. Maria abriu um dos frascos de Comigo Ninguém Pode. O cheiro forte e adocicado era inconfundível, o mesmo da vitamina de Isabela. Ela está misturando várias plantas tóxicas. Em uma gaveta próxima, elas encontraram cadernos manuscritos com receitas. Maria abriu um deles e começou a ler. Receita da família Mendonça, para fortalecer e purificar o sangue das crianças. 3 colheres de Comigo Ninguém Pode seca, 2 colheres de espirradeira, 1 colher de aroeira brava, misturar com mel e água. Isso não é vitamina, Maria disse, horrorizada. Isso é veneno puro. Patrícia estava folheando outro caderno quando encontrou algo que a fez ficar lívida. Maria, olha isso. Era uma página intitulada Histórico Familiar.
Sob esse título, havia uma lista de nomes e datas. Maria Eulália Mendonça, minha bisavó, faleceu aos 8 anos, 1923. Carlos Mendonça, meu tio, faleceu aos 9 anos, 1945. Antônia Mendonça, minha prima, faleceu aos 7 anos, 1967. Roberto Mendonça, meu filho, sobreviveu. Parou o tratamento aos 10 anos. Ela tem feito isso há gerações. Patrícia sussurrou, sua voz tremendo de horror. E todas as crianças morreram, exceto Roberto. Maria continuou lendo e encontrou uma anotação mais recente. Isabela Mendonça, iniciado aos 8 anos, maio 2024. Resultados promissores. A linhagem precisa ser purificada. Ela está louca, Maria disse. Ela acredita que está purificando a família, mas está matando as crianças. De repente, elas ouviram o barulho de um carro estacionando na frente da casa. Ela voltou. Patrícia entrou em pânico. Maria rapidamente tirou fotos dos cadernos com o celular de João, que havia emprestado para ela. Pega alguns desses frascos. Precisamos de provas físicas. Elas pegaram 3 frascos pequenos com plantas diferentes e saíram correndo pela porta dos fundos, que dava para um pequeno jardim. Conseguiram sair justo a tempo, escondendo-se atrás de uma árvore na rua de trás, quando viram Dona Eulália entrando pela porta da frente. Conseguimos, Maria disse, ofegante. Temos as provas. De volta ao hospital, elas foram diretamente para o quarto de Isabela. A menina estava acordada, mas tão fraca que mal conseguia manter os olhos abertos. Mamãe, Isabela sussurrou quando viu Patrícia. Estou me sentindo muito mal. Minha barriga dói e estou com muita sede. Eu sei, amor, mas agora mamãe vai cuidar de tudo. Patrícia beijou a testa da filha, que estava quente demais. Roberto estava conversando com o doutor Almeida no corredor quando as duas chegaram. Vamos transferir Isabela ainda hoje, Roberto dizia. Não posso mais esperar. Roberto, Patrícia o interrompeu, sua voz firme. Precisamos conversar, agora. Patrícia, não é hora para... É sobre Isabela. Eu sei o que está fazendo ela ficar doente. Roberto e Dr. Almeida olharam para ela com surpresa. Patrícia, você está sob muito estresse. Dr. Almeida disse paternalmente. É normal que sua mãe está envenenando nossa filha. Patrícia disse diretamente para Roberto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou vermelho de raiva. Isso é absurdo. Como você ousa? Eu tenho provas. Patrícia tirou os frascos da bolsa e entregou para Dr. Almeida. Essas são as plantas que sua mãe usa para fazer as vitaminas da Isabela. Comigo ninguém pode. Espirradeira, aroeira brava, todas extremamente tóxicas. Doutor Almeida examinou os frascos, cheirando o conteúdo. Sua expressão mudou completamente. Onde você conseguiu isso? Na casa da sua sogra. E tem mais. Patrícia mostrou as fotos que Maria havia tirado dos cadernos. Ela tem feito isso há gerações. Olha aqui. Todas as crianças da família que tomaram essas vitaminas morreram. Roberto pegou o celular e começou a ler. Conforme lia, sua expressão passou de raiva para descrença e depois para o horror. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. Minha mãe me dava essas vitaminas quando eu era criança e você parou de tomar aos 10 anos. Patrícia apontou para uma anotação. Por isso, você sobreviveu. Dr. Almeida estava analisando as plantas com uma lupa. Meu Deus, essas substâncias podem causar envenenamento crônico. Os sintomas seriam exatamente os que Isabela tem apresentado. Naquele momento, Dona Eulália apareceu no corredor, carregando sua bolsa com a vitamina diária de Isabela. Roberto, querido, vim dar a vitamina da Isabela. Ela parou ao ver a expressão no rosto do filho. O que está acontecendo? Roberto se aproximou da mãe lentamente, segurando um dos frascos. Mãe, o que é isso? Dona Eulália olhou para o frasco e depois para Patrícia, seus olhos se estreitando. De onde você conseguiu isso? Você entrou na minha casa.
Responda à pergunta, mãe. O que são essas plantas? São vitaminas especiais, receitas da nossa família, para fortalecer as crianças. A voz de Eulália começou a falhar, quando viu que todos estavam olhando para ela com horror. Mãe, Roberto disse, sua voz quebrada, essas plantas são venenosas. Você estava matando minha filha. Dona Eulália ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava estranhamente calma. Eu estava purificando a linhagem, Roberto, como minha avó me ensinou, como a avó dela ensinou para ela. As crianças fracas morrem, apenas as fortes sobrevivem. Você sobreviveu porque era forte. Você está louca, Roberto gritou. Você matou minha filha, nossa família inteira. Eu estava salvando nossa família. Eulália gritou de volta, limpando o sangue ruim. Você deveria me agradecer, doutor. Almeida já estava no telefone chamando segurança e a polícia. Patrícia correu para o quarto de Isabela. Maria. Ela chamou para a faxineira que havia observado tudo de longe. Você salvou minha filha. Maria se aproximou, lágrimas nos olhos. Como ela está? Dr. Almeida disse que se pararmos com o veneno agora, ela pode se recuperar completamente em algumas semanas. Roberto se aproximou de Maria, sua arrogância completamente desaparecida. Você tentou me avisar e eu te expulsei. Sua voz estava cheia de remorso. Você salvou minha filha e eu... O importante é que agora a Isabela vai ficar boa. Maria disse gentilmente. Como posso te agradecer? Dinheiro, uma casa, qualquer coisa. Maria sorriu. Senhor Roberto, eu não fiz isso por dinheiro. Fiz porque toda criança merece viver. Mas, se o senhor quiser mesmo me agradecer, qualquer coisa. Meu filho João sonha em ser médico. Ele me ajudou a descobrir o veneno, pesquisou, estudou. Se o senhor pudesse ajudar com uma bolsa de estudos... Roberto sorriu pela primeira vez em meses. João vai estudar na melhor universidade de medicina do país. Eu garanto. 3 meses depois, Isabela estava correndo pelo jardim da mansão em Alphaville, completamente curada. Dona Eulália estava em uma clínica psiquiátrica, sendo tratada por uma condição mental que a fazia acreditar que estava salvando a família, matando as crianças. Maria continuava trabalhando no hospital, mas agora com o respeito de todos. João havia começado seu cursinho pré-vestibular na melhor escola particular de São Paulo, pago integralmente por Roberto. E toda quinta-feira, Isabela visitava Maria no hospital, sempre carregando desenhos e flores para a mulher que ela chamava de vovó do coração. A faxineira humilde que havia conseguido ver o que 10 médicos não conseguiram. Que às vezes, o maior perigo para uma criança pode vir daqueles que dizem amá-la. A história se espalhou pelos corredores do hospital e depois pela mídia. Faxineira salva filha de milionário, descobrindo envenenamento que médicos não detectaram. Foram as manchetes. Mas para Maria, Isabela e João, a verdadeira vitória não estava nos jornais. Estava no riso de uma menina de 8 anos, correndo livre pelo jardim, no futuro brilhante de um jovem que se tornaria médico, e na prova de que a sabedoria e o amor não conhecem classe social. Quando o doutor Almeida perguntou a Maria como ela havia descoberto o que ele e outros médicos especialistas não conseguiram. Ela respondeu simplesmente: Doutor, às vezes quem vê melhor não é quem tem mais estudo, mas quem tem mais amor. E uma mãe, mesmo que não seja de sangue, sempre sabe quando algo está machucando seu filho. Isabela cresceu e se tornou médica, inspirada pela história de como foi salva. João se formou em medicina e trabalhou sempre em hospitais públicos, ajudando pessoas humildes como sua mãe. E Maria continuou sendo a faxineira mais respeitada do Hospital Sírio-Libanês, conhecida por todos como a mulher que provou que o valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro que ela tem, mas pela pureza de seu coração. 5 anos depois,
O sol da manhã entrava pelas janelas do Hospital das Clínicas, onde Maria das Graças, agora aos 57 anos, trabalhava como supervisora do setor de limpeza. Suas mãos, ainda calejadas pelo trabalho, seguravam com orgulho o convite de formatura que havia chegado pelo correio naquela manhã. João das Graças, formando em medicina pela Universidade de São Paulo. Lágrimas de alegria escorriam por seu rosto enquanto ela lia e relia o convite. Seu filho, o menino que estudava à luz de vela na mesa da cozinha, estava prestes a se tornar doutor. Do outro lado da cidade, na Universidade de São Paulo, João ajustava sua gravata no espelho do vestiário. Aos 21 anos, ele havia se tornado um jovem determinado e brilhante, mas nunca esquecera suas origens humildes. Durante toda a faculdade, ele trabalhou meio período em clínicas populares, sempre lembrando das palavras da mãe. O conhecimento só tem valor quando é usado para ajudar quem precisa. João, uma voz familiar, ecoou pelo corredor. Era Isabela, agora com 13 anos, uma adolescente radiante e cheia de vida. Ela corria em direção a ele com um buquê de flores. Isabela, você veio! João a abraçou com carinho. A menina que ele havia ajudado a salvar era agora como uma irmã mais nova. Claro que vim. Não perderia a formatura do meu herói por nada. Isabela sorriu, seus olhos brilhando com saúde e felicidade. Papai está estacionando o carro. Ele disse que tem uma surpresa para você. Roberto Mendonça apareceu no corredor carregando uma pasta de couro. A arrogância de 5 anos atrás havia sido substituída por uma humildade genuína e um sorriso sincero. Tio João, meu rapaz. Roberto o cumprimentou com um abraço caloroso. Pronto para ser chamado de doutor? Senhor Roberto, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que o senhor fez. João, você salvou minha filha. Eu é que estarei eternamente em dívida. Roberto abriu a pasta. E por falar nisso, tenho algo para você. Dentro da pasta havia documentos de uma fundação. Fundação Isabela das Graças, Instituto de Medicina Social. O que é isso? João perguntou, confuso. É sua, João. Uma fundação para oferecer bolsas de estudo para jovens de baixa renda que querem estudar medicina. Isabela escolheu o nome. Ela quis homenagear você e sua mãe. João ficou sem palavras, olhando os documentos. E tem mais. Isabela disse, animada. Eu decidi que vou ser médica também. Quero trabalhar na fundação quando me formar. Vamos ajudar crianças juntos. Na cerimônia de formatura, Maria das Graças estava na primeira fila, usando seu melhor vestido, um presente de Patrícia para a ocasião. A seu lado estavam Roberto, Patrícia e Isabela, todos aplaudindo quando João foi chamado para receber seu diploma. Quando João subiu ao palco, ele procurou sua mãe na plateia. Seus olhares se encontraram, e ambos se lembraram daquela noite, 5 anos atrás, quando pesquisaram plantas venenosas na mesa da cozinha até altas horas. Dedico esta conquista à minha mãe, Maria das Graças, João disse no microfone, sua voz emocionada. Ela me ensinou que não importa onde nascemos ou quanto dinheiro temos, o que importa é ter um coração grande o suficiente para se importar com o próximo. Após a cerimônia, houve uma pequena festa na casa dos Mendonça. A mesma mansão onde Isabela havia quase perdido a vida, agora ecoava com risadas e celebração. Professor Antônio estava lá, orgulhoso de seu ex-aluno. Você se lembra, João, quando analisamos aquela substância no laboratório da escola? Como esquecer? Foi ali que tudo começou. E agora você vai poder salvar muitas outras crianças. Maria estava no jardim, observando Isabela brincar com outras crianças convidadas para a festa, quando Patrícia se aproximou. Maria, às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse tido coragem de me abordar naquele dia no hospital. Não gosto de pensar nisso, dona Patrícia. Sabe, depois de tudo o que aconteceu, Roberto e eu fundamos um programa no hospital. Agora todos os funcionários, faxineiros, seguranças
enfermeiros são treinados para observar sinais de que algo pode estar errado com os pacientes. Chamamos de Protocolo Maria das Graças. Maria sorriu, tocada. Oh, isso é bonito, mas vocês não precisavam. Precisávamos sim. Você provou que cuidar de pessoas não é privilégio de quem tem diploma, é dom de quem tem amor. Enquanto isso, no jardim, Isabela se aproximou de João. João, posso te fazer uma pergunta? Claro, princesa. Você acha que a vovó Eulália um dia vai entender que estava errada? João pausou, pensando na pergunta difícil. Dona Eulália continuava internada na clínica psiquiátrica, onde recebia tratamento para sua condição mental. Os médicos diziam que ela havia criado uma realidade alternativa para justificar suas ações, acreditando genuinamente que estava salvando a família. Sabe, Isabela, às vezes as pessoas fazem coisas terríveis achando que estão fazendo o bem. A vovó Eulália estava doente, na mente. O importante é que agora você está segura e feliz, e que outras crianças também vão estar seguras por causa de vocês. João sorriu. Exatamente. Quando a festa estava terminando, Maria se preparava para ir embora, quando Roberto a parou. Maria, espera um momento. Ele se aproximou, segurando um envelope. Isso é para você. Senhor Roberto, eu já disse que não preciso de nada. Não é dinheiro. É algo diferente. Maria abriu o envelope e encontrou uma carta oficial da Prefeitura de São Paulo. Cidadã honorária de São Paulo? Ela leu, confusa, por serviços prestados à comunidade e por exemplificar os valores de compaixão e coragem cívica. Roberto explicou. A cerimônia é na próxima semana. Maria ficou sem palavras. Uma menina de família humilde do interior de Minas, que havia se mudado para São Paulo com o sonho de dar uma vida melhor aos filhos, agora era reconhecida oficialmente como cidadã honorária da maior cidade do país. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. São Paulo precisa de exemplos como você. Naquela noite, Maria voltou para sua casa no Capão Redondo. A casa era a mesma, mas agora havia melhorias. Uma cozinha nova, móveis melhores, livros de medicina espalhados pela mesa onde João estudava. Ela se sentou na varanda, olhando para as estrelas. Suas duas filhas mais velhas haviam terminado o ensino médio e conseguido empregos bons. João estava formado em medicina e, em algum lugar da cidade, uma menina dormia tranquila, porque sua mãe havia tido coragem de ouvir uma faxineira humilde. 5 anos antes, Maria das Graças era invisível. Agora, ela sabia que havia deixado uma marca no mundo que duraria para sempre. No Hospital das Clínicas, onde ela trabalhava como supervisora, havia uma placa na entrada do setor infantil, em memória de todas as crianças que precisam de quem as veja, as ouça e as proteja. O amor não conhece classe social. Protocolo Maria das Graças. E toda manhã, quando chegava ao trabalho, Maria lia essa placa e sorria, porque ela sabia que havia cumprido o propósito mais importante de sua vida: provar que cada pessoa, não importa sua origem, tem o poder de fazer a diferença no mundo. Isabela cresceria para se tornar uma pediatra renomada, especializando-se em casos de envenenamento infantil. João se tornaria um dos médicos mais respeitados do país, sempre trabalhando em hospitais públicos e nunca cobrando consulta de família pobre. E Maria das Graças continuaria sendo lembrada não como a faxineira que descobriu um envenenamento, mas como a mulher que provou que a verdadeira nobreza não está no sobrenome ou na conta bancária. Está na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando.